Barrir. Você vai encontrar muita gente falando sobre Torá, Sefirot. Você vai encontrar espírita. Você vai encontrar até agnóstico, gnóstico. Você vai encontrar hermético, esotérico, Rosa Cruz. Você vai encontrar gente de todo tipo falando sobre isso. Muitos judeus, messiânicos, ortodoxos, cabalistas, bruxos, magos. Você vai encontrar até evangélico pegando umas mensaginhas, uns padres pegando e querendo encaixar esse material da voz judaica. Mas nem eles, por conta da tolice do misticismo e por conta da visão que precisa tirar o velar e véu, 2 Coríntios 3, conseguirão enxergar como você vai conseguir hoje. Preparados? Eu quero começar com Selá. Selá, Selá, Selá. O absoluto é como uma árvore que você vê em cima, folhas, troncos, galhos, frutos, mas não raramente esquece que ela está igualmente para baixo. Nas partes inferiores, na terra, e embaixo da terra, enraizado está a mesma árvore. Deus é uma árvore que as pessoas olham para cima e não raramente se esquecem que igualmente ela cresceu para cima, cresceu para baixo. Só os espirituais enxergam a raiz com o terceiro olho e conhecem a dualidade de Deus. É só o começo. Sefirot é o nome que se dá para as 10 emanações de Ain ou Ein Sof. Em Ein Sof na Cabala, aportuguesado ou original Kabbalah, não importa. Do hebraico Kabbalah é o ato de receber, que eu revelei em graus anteriores, a tríade Kabbalah. Como receba o ensinamento, a luz, mais um grau de evolução. Cabala para vocês. Sefirot vem de Sefirá, é o plural. Das raízes originais, Safar, número, e Sefar, limite, que são as medidas ou dimensões. Como eu tenho falado para vocês, matemática de Deus em tudo. Geometria, física, mecânica. Tudo tem a assinatura dele. E o mundo foi feito nesse script, nesse código-fonte. E essas dimensões são as mesmas equivalentes aos cosmos que falamos na vida passageira, efêmera, ilusória, material, holograma.
O que mais tarde os egípcios, babilônicos e gregos, principalmente, iriam descobrir como matemática pela matemática. O mundo que foi feito em 7 formas geométricas, sendo 3 um delta principal, que forma, vocês verão, a árvore da vida. Círculo, quadrado e triângulos. Números e códigos e enigmas que somente sábios conseguem descodificar. Os que descodificam descobrem a assinatura de Ia. Decifrando, Ein Sof é um segredo do absoluto. Hoje, no cosmos temporal, é incompreensível a inteligência humana, dizem os rabinos. Esse segredo tem uma formação em X, sucessivamente formando a árvore da vida. A árvore da vida é formada por mandalas. Quem sabe o que é mandalas? Aproveito para colocar de fundo uma imagem proposital, como a maioria dos templos construídos por herméticos maçons, que significam construtores, os antigos guardiões templários que guardavam segredos e que conheciam muitas dessas coisas ocultas de Salomão, por exemplo, faziam questão de deixar isso em suas obras materiais, como nos templos. Tudo tem um porquê e um propósito. Então você vê os formatos circulares. Esses círculos são as mandalas. Escute. Termo sânscrito que significa círculo, provando aquilo que eu tenho vos vaticinado. A vida crivo, domo, ciclo encíclico. Quando eu digo que estamos aqui presos nessa carne, nesta dimensão. São 10 mandalas, portanto, 10 círculos que entrelaçados regem o universo. Os tibetanos, budistas e outros povos também fazem uso de mandalas, com cores e significados. Para o sábio, tudo tem um significado. Para eles, lá no Oriente, a maior parte das mandalas tem significados muito parecidos com o da árvore da vida para os judeus. Você está vendo aí? Sabedoria, paz e amor. O girassol é um dos sinais deixados por ele do cronos circular ou os anéis das árvores. Quem já viu os anéis das árvores? Que também registram o cronos, o tempo. Tanto o girassol faz esse movimento dual de nascer e se pôr, nascente e poente, veja a dualidade, como também o registro nos anéis dos troncos das árvores, em formato de mandala circular. A consciência é representada por um círculo, confirmando ainda mais o logoi da ontologia, a consciência, o ser. Estamos presos neste mundo circular. A dualidade no jardim. Veja, temos visto
que no jardim nós temos o Criador e a serpente, a árvore da morte e a árvore da vida. Como representações de pai da mentira e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como representações de morte eterna e vida eterna. Mas será mesmo que é assim? Hoje vocês saberão muita coisa, mas amanhã vocês saberão de fato sobre essas duas árvores, ou árvore dual. A dualidade no pós-jardim, Caim e Abel, que falamos em graus anteriores, ou a marca de Caim e a marca de Sete ou Abel, como representação tipológica de testa, porque é aquilo que é visível. Os mais profundos eruditos herméticos conhecem essas 10 energias divinas. Essas energias do Criador são o DNA do macro-universo. Diga aí, as 10 Sefirot são o DNA do macro-universo. As 10 mandalas, 10 círculos, como queira. Começamos com o arquétipo do hexagrama. Olha isso aqui. Eu tenho revelado para vocês tantas e tantas coisas, significados infinitos do candelabro, do hexagrama, de um relógio, de uma ampulheta, de um jogo de xadrez, do dia à noite, de uma escada. Os anjos subiam e desciam. Tudo é dual. Mas este símbolo aqui em especial tem uma interferência tão absoluta dele. E hoje vocês verão muito mais além, cada vez que vocês olharem para ele, para esse símbolo. Veja que o hexagrama ele possui um arquétipo. O topo, o cume, o alcantil. Aqui, veja meu dedo. O arquétipo, o pináculo do templo. Você está vendo? No pináculo do hexagrama, em paralelo às Sefirot, que eu já vou mostrar, nós temos a primeira emanação, Keter, que é a coroa suprema, representando o positivo, o masculino. A segunda emanação, Rochma, que é sabedoria, representando Sofia, verbo negativo. A terceira emanação, Binah, consciência, que é a síntese do positivo e negativo, nosso cérebro, alma, mente, psique, dual. A cientia do bem e do mal, que vem lá de cima. No leste do hexagrama, lado direito, leste, temos Hesed, misericórdia, bondade, benignidade, que é de natureza positiva. A quinta emanação, Gevurah. Gevurah é a severidade, a justiça, o juízo do Criador, de natureza negativa, para cumprir a justiça quando erramos. Veja, misericórdia e severidade no topo
dualidade. No leste, dualidade. Vamos ver o que encontramos no oeste e no sul. Será que encontraremos dualidade? No oeste do hexagrama encontramos a sétima emanação, Netzach, emoção, reprodução, sexo e eternidade e atemporalidade. Oitava emanação, Hod, razão, permissão da existência do mal, muito além de ausência de bem, como dizem mentirosamente os teólogos, querendo esconder a verdade sobre a árvore da vida. Veja, Netzach é dual, polaridade de Hod. Também no oeste nós temos dualidade. Veja, a consciência na nossa memória e imaginação. No leste direito, no oeste esquerdo, dualidade. Será que no sul encontraremos dualidade? No vértice inferior do hexagrama, encontramos a 10ª emanação, o Malchut, que é o reino de Deus na terra, bem e mal. E a 11ª está no centro. Você percebe aqui o centro, lembra do círculo no centro? Até no centro, será que encontramos isso? Dualidade aqui, aqui. No centro também tem dualidade. Pois bem, no centro principalmente, porque essa 11ª emanação da árvore da vida, ela é oculta. Quase ninguém fala dela. Inclusive tem muitos rabinos que quando são indagados sobre ela, eles escondem, eles dizem, não, vamos falar das coisas boas de Deus. Não temos por que estudar as coisas do mal. Eles escondem. Como um pai, e até nem vemos por mal, como um pai quer esconder coisas más dos seus filhos, não querendo que eles assistam isso ou aquilo, censurando-os. Em determinado tempo isso é bom, mas depois, com o tempo, se você continuar censurando, prenda uma filha adolescente para você ver, evitando de mostrar para ela a realidade da vida, para você ver as consequências. E é isso que tem acontecido nas sinagogas, é isso que tem acontecido nas catedrais, é isso que tem acontecido nos templos. Pessoas, mestres das coisas divinas, assim se dizem, escondem as coisas dos filhos. Eles são pais, eles são rabinos, são pastores, são padres, papas, e eles escondem as coisas. Como eu disse, em certo tempo é bom esconder. Até Paulo disse isso, o fraco, o debilitado, esconde dele, não fala para ele, ele vai cair. Mas não é para sempre que se deve esconder, é momento de evoluir, de sair. Há um tempo que se acaba o tempo de menino, tempo da infância. Há um tempo que se finda o cronos, a fase, o estágio de menino. Mas as pessoas querem que elas continuem menino. Por que um pai e uma mãe... Já aconteceu casos assim terríveis, que levou à morte, desgraça, ou pelo menos terapia, psiquiatra. E pode estar acontecendo com você que está me assistindo, casos de pais que, por proteger os filhos demasiadamente, tem até um episódio assim no Black Mirror, querer proteger os filhos demasiadamente do mundo, acaba que ocorre a consequência inversa, dual. Aguça a curiosidade e é notório o despreparo da criança ou adolescente para o mundo. Então, olha o tamanho da gravidade disso. Querer proteger, e muitos dos pais fazem isso porque eles não querem perder o seu menino, a sua menina, não querem que eles fiquem adultos e que saiam da sua tutela e querem protegê-los. Mal sabem eles que não mostrando o mundo, que é muito mal, eles não estão protegendo. Eles estão fazendo filhos fracos, que
que serão devorados pelas serpentes no primeiro passo que derem para fora da porta. E é assim que muitos patrísticos espirituais querem esconder, agarrar os seus filhos espirituais, ou por ignorância, ou por maldade. Por maldade. Porque manter pessoas inocentes, meninas no conhecimento, quando alguém é menino infantil, pueril, essa pessoa é manipulável. Então, a 11ª emanação, a Sefirot, é o oculto. E adivinhem qual é essa Sefirot que emana daqui, no crivo? É o próprio mal. O mal que está aqui arrodeando e procurando tragar os homens. Então veja, aonde você olhar, norte, sul, leste, oeste, centro, o mal está ali. E o bem também. A dualidade. Revelare, além das 10 emanações divinas, de luz, de bem e sofia, do mesmo e único Criador, emana um poder chamado Da'at, que representa o abismo, o caos. É aqui do centro que vem a guerra, que vem a morte, que se envia um cavaleiro negro das trevas ou vermelho de fogo. Você vê? Daqui se envia o crivo para os homens. O Deus do caos, Yahvé, Yehová. Esta é a verdade que judeus já conhecem há milênios. Existe uma probabilidade disso aqui. Se você abrir livros de história, dicionários, o que é um dicionário? Feito por um homem. Você acredita em páginas da internet? É impressionante o quanto que os não evoluídos acreditam em blogs. Imagina, se até um dicionário, uma enciclopédia podem estar errados, o que tem de materiais mentirosos em toda a natureza de livros, não há fiscalização quanto a isso. As pessoas publicam o que querem. As pessoas copiam e anunciam o que querem. Olha a Bíblia, tida como verdade, cheia de adulterações de sinônimos. Sinônimos, estou dizendo. Então veja, onde que eu quero chegar? Se você pegar livros aí de história, você vai ver que tem gente dizendo que surgiu em 1500 nos tempos de Moisés. Tem gente dizendo que surgiu com Salomão em 1000 a.C. Tem gente dizendo que surgiu em 500 a.C., no cativeiro babilônico, 70 anos, os sacerdotes. Lá se aperfeiçoou uma dualidade por conta do poder dos herméticos da Babilônia. Os sacerdotes estavam lá e aprenderam com eles para poder sobreviver. E a maior parte deles por mal, por maldade. É o que diz a Escritura, não é? O capítulo do dízimo, Malaquias 3, envolvidos em feitiçaria, porque conheciam a magia, como Balaão. Mas é muito mais do que isso. Aliás, por falar em Balaão, olha em que tempo eu já voltei. Agora volte mais. Volte mais do que os dias de Moisés e Josué. Já no Egito, na China, existem relatos claros e clássicos, escritos em pedra, escritos herméticos, em cavernas. Ou seja, o homem pode conhecer tudo isso que eu estou dizendo a vocês há mais de 5.000 anos. Vamos lá. Depois da árvore da vida, Da'at é uma porta para a árvore da morte, as Sefirot do mal. Na árvore da vida, os Sefirot estão alinhados em um delta que se conecta a elas por meio de 22 ligações que eu vou mostrar agora. Estão preparados para começar as grandes revelações? Espero que sim. Esse é um desenho simples que qualquer rabino cabalista conhece. Não é?
aqui, aqui. Agora ligações de todas elas. Vamos ligar as mandalas? São 22 ligações, vínculos. Você pode chamar isso de links. Todos estão conectados. Isso aqui é a árvore da vida. Como temos ensinado o Jardim do Éden, tipológico, mas hoje é muito além disso. Temos ensinado o abismo, que é o caos, o espírito, sobre as águas. Do nada fez tudo, reino das trevas, da luz, as 7 cores, os 7 tons, tudo isso temos revelado em graus, tudo. O homem, o que é o pó, o carbono, os 4 elementos, as 4 letras. A Eva, Lilith, Samael existiram, a árvore existiu, o que é o fruto, a gnose, o conhecimento, a evolução, tudo isso temos revelado. Mas preste atenção, esta é a árvore da vida. Você percebe que aqui nós temos Keter ou Keter, que é exatamente a coroa, porque é uma coroa de um rei. Aqui está o rei, o Rex. Aqui em Malkut, ou Malhut, em Malhut, nós temos exatamente o reino. E quando Jesus ensinou desejar, oração e desejo, assim na terra, Malhut, como no céu, Keter. Ele estava realmente se referindo à árvore da vida. Que é daqui que se extraiu de uma forma extraordinária, a gente vai ver ao decorrer das aulas, dos graus, o hexagrama, o candelabro. Toda a vida está aqui, dos 3 cosmos, do corpo humano, do mundo subatômico, do mundo macroscópico, tudo está aqui, tudo perpassa por aqui. Mas o que eu já quero revelar e adiantar, revelar a árvore da vida está no centro, vocês verão amanhã, representada por uma linguagem de criança. Como é que o Haeckel tem ensinado? Uma linguagem de criança, pueril, a Bíblia cheia de metáforas. Chapeuzinho vermelho. No centro, árvore da vida, no centro, ciência do bem e do mal. Aí vem as pessoas tentar entender isso. O Brana disse que é o sexo, é o que foi além do fruto. Tem aqueles ainda muito debilitados pela religião do Satanás de chifre, do Deus velhinho, dos anjos com asas nos pés, que acreditam que é uma fruta e não fruto. E aquele que entende que é fruto ou mesmo fruta, mas tipológicos, não consegue ir muito além. Mas o pior são as pessoas acharem que existiam 2 árvores. Mas está na Bíblia. 2 árvores no jardim. Tipológico ou não, vocês saberão isso até o final. Mas é só o começo. É só o começo. Vamos lá? Isto é, 22 ligações vocês viram. Existe a possibilidade de linkar todas as mandalas onde um emana do outro ao outro. Vê isso? Um emana do outro. Olha que coisa surpreendente. Reciprocamente revelar. Quem está preparado aí para revelar? Vamos lá? Os mesmos 22 arcanos do tarô, as cartas que foram feitas com base nessas emanações. As 10 emanações do bem
e um portal, e as 10 emanações do mal e um portal. Você está vendo? Eu disse são 10, mas aí tem uma que é oculta, que é o Da'at, e essa que está oculta é um portal para a árvore do lado. Quem está entendendo? A Escritura diz muito claramente, quando você pega em linguagem portuguesa, traduzido por sinônimos, você vai encontrar o termo outro, outra banda, outro lado do rio, outro lado da praça, seja Gênesis ou Apocalipse. Então você vai ver que a árvore está do outro. A outra árvore, as duas árvores. Mas por quê? Porque tem 10 emanações e um portal para outra. Vida e morte. 10 mais 10 e mais os 2 portais. 22 vínculos. Mas esses 22 vínculos vão além. Eles estão aqui. Nessas interligações também. Mas é só o começo. Pasmem, senhores e senhoras. São exatamente 22 letras do alfabeto hebraico. Se você é sábio, você está começando a ter problemas com a sua carne, com as suas emoções. Porque eu estou dizendo que todas as letras hebraicas, representam um vínculo, uma ligação da emanação divina. Olha só, onde estamos? Vamos mais. Revelare. Quem conhece o Salmo 119, o maior da Escritura? Quem conhece? No Salmo 119, encontramos por dividir Davi, as 22 letras hebraicas. O Salmo 119 tem 22 seções intituladas por suas letras hebraicas. Mas Davi não estava falando das letras. Davi estava falando das emanações duais, do bem e do mal. Por isso que você vai pegar um Salmo 70 e ele diz que ele precisa que o Senhor corra em direção a ele. Já no Salmo 40, ele diz que ele está esperando tranquilamente. Ele não tem pressa. Mas no Salmo 70, ele tem pressa. Porque Davi torna em música, torna em poesias, em alegorias, toda a sua dor e toda a sua alegria. Davi expressa agora todas as emanações divinas, os 22 vínculos, as 22 letras, as 10 emanações e o portal do bem, as 10 emanações e o portal do mal. Ai! A árvore é um símbolo tipológico para representar o que você está vendo na tela, meu caro. A árvore não é essa daqui. Essa aqui é para criança. Para os adultos, a árvore é isso aqui. Mas como nenhum homem iria entender, apenas os sábios, essa é a árvore. Pontos de luz, de emanação de portais que estavam no centro do jardim do Éden e que estarão no milênio, bem diante de nós. Olhe para esse desenho. Se você estiver no milênio comigo, você vai ver esse desenho em pontos de luz no centro da terra, bem em cima do trono do rei. Agora vamos lá. O Salmo 119, portanto, ele é a própria árvore da vida. Quando é que você podia imaginar que ao abrir o Salmo 119, você entenderia
que Davi queria nos passar a árvore da vida. Mas eu vou além. Quem lembra que no proto-hebraico Davi se escrevia por letras que eram triângulos? O Dalet até hoje existe, mas ele já não é mais um triângulo. A morfologia, a construção das letras evoluíram. Mas na época era um triângulo. E quando Davi contratou o super design do seu reino para fazer uma logomarca e colocar nas roupas dos seus soldados, nos escudos dos seus soldados para a guerra, aquele emblema simbólico davidiano, o homem foi inspirado. Os dons indiretos e a inspiração do Criador foi no coração daquele homem. Aquele homem que era muito mais do que um ferreiro. Ele tinha sua criatividade tão aguçada que ele teve o entendimento de pegar o nome de Davi, que no proto-hebraico eram duas, Dalet, Vav, Dalet, eram duas vezes Dalet, duas vezes a letra Dalet, e entrelaçar eles. Agora você vê? Olha a inspiração que Deus deu para este homem. Porque este símbolo representa exatamente isso. A mesma coisa o candelabro. Quando ele foi feito detalhado entre o absoluto e Moisés. Esse símbolo, ele foi extraído exatamente da árvore da vida, das emanações. Quando você ver, eu já disse a vocês que ele representa, por exemplo, o encontro da força positiva e negativa na volta de Cristo. Quem diria? O fim do milênio, o encontro dos dois, o homem que sai do abismo e Cristo que desce dos céus, assim na terra como no céu, a dualidade. Mas agora ele vai além. Esse símbolo aqui é uma extração da árvore da vida. Mas eu vou além. O Rex está aqui, nos céus, que é o estado que chamamos de descanso, onde o Senhor habita. No mundo imaterial, atemporal, você vê o macrocosmos. Embaixo, nós temos as emanações intelectuais da mente das almas até chegar na Terra. E na Terra, a partir daqui, onde vocês estão vendo o meu dedo, aqui está o hexagrama, porque liga-se na Terra. E a ponta, vértice inferior, é o do reino, que é onde estamos presos, carnalizados, que é a Terra. Agora, quem poderia imaginar que o nome de Davi também, que significa 666, que significa o hexagrama, Dalet, Vav, Dalet, que eu já revelei em vídeos anteriores, quem poderia imaginar que Davi seria o mentor do símbolo da bandeira de Israel até hoje? E que o nome dele é a própria árvore da vida. Você está vendo? O nome de Davi está aqui. Ele nunca soube disso. Ele morreu sem saber. Ele achou apenas que fizeram isso para ele. E quando ele escreveu o Salmo 119? Quando ele escreveu o Salmo 119, ele estava inspirado. Como eu estou inspirado. Como os dons fazem. Descobrirmos tudo isso e vir aqui falar com vocês dessa forma. É da forma que Davi estava. Mas veja como também pela inspiração e pelos dons conseguimos chegar ao entendimento tal qual chegaríamos se tivéssemos tendo a interferência direta dele. Escute, se somarmos os 22 vínculos com essas emanações, nós iremos além. Porque nós teremos 32 caminhos
como por exemplo são 32 os dentes da nossa boca. E se somarmos a Sefirot oculta, teremos 33, a idade de Cristo, a idade do anti-Machia e o número de vértebras de um homem. E o número da idade de um homem perfeito no milênio. Quando nós comermos da árvore da vida, não importa quem morreu bebê ou morreu velho, idoso, eu já revelei isso para vocês, estaremos lá. Quando morrermos, estaremos lá com a idade de 33. 22 está aqui, 33 está aqui. Você está vendo? Se tivermos a tríplice coroa aqui, a pirâmide superior ou a pirâmide inferior, multiplicada ao 11, temos o 33. O 33 é o número de vértebras que tem na sua coluna. E pasmem, senhores, amanhã vou revelar, hoje não. Falarei das serpentes. A serpente é exatamente o símbolo que está aí na sua coluna. A sua coluna é feita como uma serpente. Lembram das serpentes entrelaçadas? A serpente do jardim, que estava em qual árvore? Da ciência do bem e do mal ou da árvore da vida? Pois é, você aprendeu que estava só numa, mas você saberá que não. Agora, essas serpentes entrelaçadas estão aqui também, no meio, por isso que muitos símbolos herméticos trazem elas aqui, porque tudo aqui é dual. Mas mais do que isso, aqui você tem o símbolo do 33 e agora você começa a entender o porquê que a maçonaria tem 33 graus, ou 33 vezes 3, maçonaria egípcia 99, de outros ritos. Também representam os planetas, com os satélites. Quem já colou os graus sobre planetas? Exatamente X, que são espelhos dos anjos. Quem assistiu 72 virtudes de Deus do bem e do mal? Se você olhar aqui, você vai ver que tem a Terra, o Sol, a Lua e os planetas. Exatamente se somarmos os planetas e os satélites, teremos as 10 emanações. Como eu revelei no grau 3 cosmos, o macro, o micro e o mundo atemporal. Você consegue visualizar agora aí que tudo que está à sua volta, que astrônomos conseguem fotografar ou ver através de uma lente macroscópica, é a representação que já revelei do mundo subatômico dentro de nós e da nossa mente. Mas vai além. Nós veremos que aqui nós temos os pés de um homem. Este homem, ele pode estar agachado ou quando as pessoas fazem aquela posição de meditação. Muitas religiões pacíficas que buscam meditação para poder alcançar a glândula pínea que é aqui em cima. Agora veja, olha, esse corpo pode estar assim, mas pode estar de pé, aonde sempre a planta dos pés está aqui embaixo. Você vê? O rim direito, o rim esquerdo, o órgão sexual e a bexiga, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, o coração, o olho esquerdo, o olho direito, o pulmão direito, o pulmão esquerdo, o olho direito, o olho esquerdo, o coração, o plexo cardíaco, vou falar daqui a pouco, e aqui em cima a glândula pínea, o cérebro, o terceiro olho. Porque o nosso cérebro é criteriosamente negativo na fronte e positivo no centro, lá no final, na glândula pínea, que é o nosso terceiro olho. Quer dizer, tudo isso é um conhecimento que muitos conhecem, adquiriram, possuem, mas, pasmem,
exatamente os cristãos, o povo judeu e a grande massa de outras religiões desconhece. Mas mesmo aqueles que sabem disso, eles não sabem com a visão que você sabe e com os olhos que você vê e que nós veremos hoje. Vamos mais? Representadas também na árvore, temos 9 vezes 8, que já revelei em outros graus, 72, 8 classificações angelicais, nomes divinos também, que são derivados. Você pega o tetragrama, você deriva dele 72 nomes, você deriva dele as 72 formas de manifestação. Lembra o que eu revelei para vocês do que vem a ser Avatar? Quem sabe o que Avatar escreve aí? Avatar, que a teologia vai chamar de teofania, epifania, mesma coisa. As formas, as virtudes de Deus estão no nosso cérebro, dicotomizadas. O nosso cérebro também dividido em 2, assim como é o hexagrama, assim como é as sefirot. O nosso cérebro também pode estar aqui, lado esquerdo, lado direito, emoção e razão. Tanto como ipsis literis, a mesma coisa. Essas virtudes de Deus que vêm em formas de anjos, que podem se manifestar como Ele quiser, as suas manifestações, também são representadas em cada uma das 9 mandalas das emanações, excluindo o arquétipo. Então a gente tem aqui as 9 classificações angelicais, que é da onde o Vaticano, o compêndio católico tirou, e os protestantes copiaram, usaram a mesma teologia, angelologia, satanologia, demonologia, acreditando que são 9 classificações de anjos e que cada anjo tem livre-arbítrio. Eles aprenderam tudo errado, com asinhas nos pés, aí tem o anjo da guarda, e cada um tem um anjo, aí vem amuleto, vem misticismo, vem tolice, até inclusive os próprios que conhecem isso daqui, como eu disse, são místicos. Não entendem a profundidade disso. Vamos mais. Revelare. Revelare, revelare. Quem está preparado aí? Eu quero ver esse chat como representação daqueles que nos assistem. Eu quero ver o quanto vocês estão preparados para entender o crivo de Deus como esse jogo de xadrez. O formato da árvore da vida Sefirot é exatamente do corpo humano, com chakras e plexos, de cima para baixo. Então veja, o ignóbil, ele vai chegar aqui e ele vai dizer: isso aí é coisa espírita. O outro ignóbil vem e diz: isso aí é maçonaria. Isso aí é teosofia. Isso é Helena Blavatsky. Isso aí é nova era. Porque ele aprendeu aquela tríade que deixou ele cego. Herege, heresia e seita. Ele está cego. Está cego por uma teologia de homens criadas para deixá-los cegos. Agora escute. O que eu vou revelar aqui não é do espiritismo. Os espíritas sabem isso daqui, sabe por quê? Os espíritas, os maçons, os herméticos, os esotéricos, budistas, hinduístas, tudo que é religião oriental, tudo que é teosofia, tudo que é filosofia, menos os cristãos, menos os islâmicos fanáticos, menos os fundamentalistas com bíblias nas mãos, vários tipos de bíblias. E aí vem a nossa pergunta: vocês têm porte de arma?
Eles não têm porte de arma. A Bíblia faz mal para eles. E eles não entendem que isso daqui só chegou ao conhecimento dessas pessoas que você pensa, que você julga, os maçons, porque eles estudam, porque são instituições filosóficas, teosóficas. E qualquer pessoa que vá atrás do conhecimento vai chegar no mesmo lugar. O que vocês acham que acontece com pessoas que saem em busca de um tesouro? Me respondam, o que acontece com pessoas que vão atrás de um tesouro? Do Santo Graal, tesouro dos jesuítas que foi perdido numa gruta. Ou o Santo Graal do Dan Brown, os filmes que vão atrás da chave, que vão atrás do cálice, que vão atrás lá do Santo Sudário. O que vai acontecer? Pessoas, umas vão chegar antes, outras depois, mas vão chegar no mesmo lugar. Dependendo da busca. E Jesus ensinou esse processo metafísico, batei e batei, procurai e procurai. Procurou, buscou, bateu, vai encontrar. Então não é porque é deles, não é deles. Eles estudam isso porque eles chegaram nesse conhecimento que você nunca vai chegar, porque tudo que você aprendeu foi misticismo, tolice. Mas eles também não conhecem o que você conhece, aí vem outro problema. Olha a dualidade. Porque embora muitos, eu disse isso no início e vou repetir, sabem disso aqui, mas não sabem usar isso aqui. Não sabem que isso daqui não tem poder místico, mas tem poder em tudo. Porque se você quiser ser alguém para vencer o crivo, evoluído e preparado, você tem que seguir essas características. Porque é assim que Deus é. Quer conhecer Deus? Olhe para isso aqui. Aqui estão os planetas, aqui está o corpo humano, aqui estão as características, aqui estão as ideias, aqui estão as emoções, aqui estão os pensamentos. Aqui está a vida. A vida crivo, a vida 18. Tudo emana daqui. Então nós temos os pés, como eu falei para vocês, depois o órgão sexual, a bexiga, os rins duais. Os rins são duais. Subindo o plexo cardíaco, em seguida os pulmões, que também são duais. Ambiguidade dos pulmões. Então temos a chakra, ou chakra, da laringe, a garganta, esôfago. Finalizando no topo com os olhos duais, as orelhas duais. E o chakra da coroa, que representa o cérebro dual, dicotomizado, terminando no terceiro olho da glândula pínea. Quem falava de glândula pínea já era René Descartes, há muito tempo atrás. Muito antes que isso, os gregos. Esse é o DNA cósmico. Eu quero que você escreva isso. O nosso cosmos espelhando e espelhado pelo universo. As forças dele, duais, em todo o crivo, como sempre temos preconizado, a árvore, símbolo tipológico dessas emanações do jardim, também pode ser dividida em duas. Eu vou mostrar para você. Olhe essa imagem no fundo. Você vê? A face leste é o bem. A face oeste é o mal. Cadê as duas árvores? Você está vendo a imagem? Mas isso tudo você vai saber amanhã. Hoje eu tenho outras coisas mais profundas ainda. Selá! Eu quero revelar isso para você. Vai mudar a tua história. Escreva aí. Escreva! Escreva letra por letra, vale a pena para a sua alma. Ou diga comigo, o mal foi criado com o simples propósito de dar ao homem o livre arbítrio. Pense nessa frase. Revelar e revelar, e se não existisse o mal, não existiria liberdade.
o livre-arbítrio não existiria sem o mal. Nós seríamos triviais. Nós seríamos tolos e previsíveis, manipulados pelo Criador. Também podemos ver 4 deltas, pirâmides, sendo cada uma associada a um dos cosmos do absoluto. Você vê 4 deltas. Nós vamos dividir agora em emocional e racional, o topo, o arquétipo, superior e inferior, na terra como no céu, céu como na terra. Agora, primeiro delta da Sefirot, o cosmos do arquétipo. Segundo delta, o cosmos que ele é criador, pai, gerador. 3, o cosmos da formação, olha a perfeição. 4, delta, Sefirot, ele é a manifestação, Ruach, espírito. Você não entendeu, eu vou voltar. Eu acho difícil que você tenha entendido, é muita coisa para absorver, eu sei. Aguça sua audição. A primeira revelação desse delta que está aqui em cima é que este delta que está aqui é o arquétipo. O que eu disse no vídeo? Qual é o sexo de Deus? Masculino ou feminino? Nenhum dos dois. Deus é bem ou mal? Ele só é bem e mal e dual no crivo. E quantos crivos ele quiser fazer. Se ele quiser criar outros mundos, outros cosmos e aumentar sua glória, a humanidade e investimento dele, se ele quiser fazer mais mundos, mais seres e crivá-los e aumentar o seu poder, ele fará. Agora, quando ele não está fazendo, ele é nulo, zero, vazio. Ele não, ele é o que ele somou, o que ele já adquiriu. Ele é em todo lugar, onipotente, ciente, presente. Ele é assexuado, ele não tem sexo. Ele é atemporal, ele não tem tempo. Ele é imaterial, ele não é matéria. Ele é onipresente, ele não tem espaço. E também ele é o quê? Bem ou mal? Nenhum dos dois. Ele é, por isso ele disse sou. Nem bem nem mal. É alguém que já venceu acima do bem e do mal, da concepção dual abaixo. Agora, aqui, abaixo dele, nós temos outros deltas. E aí sim encontramos os deltas duais. E a primeira manifestação dele, que você está vendo aí na sua tela, é como o Criador. Briá. Sabe quem é ele? Ele é o Iá Pai, que gerou filhos, que desceu do seu arquétipo para criar a humanidade. Depois, ele se fez um filho, gerado, como diz Hebreus, no ventre de um homem, filho do homem. Filho sabe de quem? Da árvore da vida, Davi. Filho de Davi, daquela genealogia, daquela semente. Agora veja, por último, o quarto delta representa a manifestação, que é a fase que estamos hoje, Ruach, espírito. Revelare. Veja na foto 1 as 4 formas do poder divino. As 4 letras e os 4 elementos. Eu quero que você note, nós temos entrado em assuntos tão profundos sobre o tetragrama. A assinatura dele no nosso DNA. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio. As 4 letras. Os 4 elementos, fogo, ar, água, terra. E agora você está vendo as 4 letras representadas por 4 árvores da vida, que na verdade não são 4, são os 4 deltas que eu falei agora, que unindo-os nós teremos a perfeição de toda emanação, como você está vendo agora. Todas as emanações do macrocosmos ao microcosmos subatômico. Eu quero perguntar se vocês estão preparados para o que vem agora. Esse grande finale
É um dos grandes finales mais lindos que eu já fiz. Eu já chorei. Quem vai chorar agora é você. Quem já ouviu falar da teoria das cordas? É a ciência provando a árvore da vida. Revelare. Para os maiores eruditos da Torá, o Criador primeiro fez o código-fonte, que é a lei. Os códigos, Cabalá, os números, como dizia Pitágoras, as três formas geométricas, círculo, mandala, quadrado e pirâmide, delta, que formam toda a matéria. Pitágoras já entendia isso, que é a reprodução do seu perfeito script. Nós todos somos formados por plexos, chakras e, como os espíritas também chamam, perispíritos. Não importa como o homem quer entender o Criador. Somos formados por 7 necessidades. Necessidades estas indispensáveis para a sobrevivência humana. Veja, as 7 necessidades da matéria humana, escreva aí: fome, sede, sono, pensar, as escolhas, amar e odiar, toda a dualidade mental, banho, respirar e excreção, urinar, evacuar, suar, reprodução, sexo e outras excreções, secreções. Apenas dentro da necessidade do septo-humus, viemos do humus, pensar, temos outro delta. Eu disse que o homem tem 7 necessidades. Olha que incrível, você não vive um dia da tua vida sem realizar essas emanações. Você não passa um dia da tua vida sem que seus órgãos estejam alimentados pelos 7 sentidos e pelas 7 necessidades. Todo mundo tem fome, todo mundo tem sede, todo mundo precisa de pensar. E só dentro do assunto pensar, temos outro delta. Dentro da necessidade de pensar, pelo terceiro olho, como já revelamos, temos as ideias. É as formas de nos livrarmos das trevas. As trevas é o problema. São os problemas que aparecem diante de nós. Daí o porquê a lâmpada ser um símbolo das ideias. Primeiro, parte do delta. Essas ideias são chamadas de Rokhmah. Esse Rokhmah, sabedoria, da primeira sefirá da consciência, é o primeiro passo para vencermos um problema. O homem precisa administrar muito bem sua Sofia, porque a sabedoria vem acima de conhecimento. Ela é superior a conhecimento. Muita gente se encanta quando vê alguém com conhecimento. Conhecimento qualquer um pode ter. Agora a sabedoria não. A sabedoria é a forma como que você usa e emprega o conhecimento. 2. Para vencermos o mundo crivo, temos ideias, temos pensamentos. E precisamos processar, analisar, escrutinar. Então temos Biná, que é o escrutínio, a segunda sefirá da consciência. Após o escrutínio das ideias, precisamos então colocá-las em práticas, desenvolvê-las, traçando um caminho, a fase do Da'at, conhecimento, a terceira e última sefirá da consciência. Isso que eu acabei de falar está aqui. Vem uma ideia da glândula pínea. Aí você tem que processar essa ideia, analisar, escrutinar e depois desenvolver. É o delta de toda a vida. Tudo começa na luz. Ter uma luz, uma iluminação, revelar um entendimento, uma ideia. Tudo começa na mente. E depois processa e desenvolve, materializa. A vida é feita disso. Tudo funciona exatamente pela árvore da vida. Portanto, nenhuma escolha nossa é isenta de provas contra nós mesmos diante
do olho que tudo vê. Aí embaixo nós encontraremos as sefirotes das emoções. As sefirotes das emoções. Primeiro a razão em cima, como tudo é dual, razão e emoção. Agora vamos para a emoção. Quais são as sefirotes da emoção? Olhe sua tela. Nós temos a bondade, a prudência. Olha a ambiguidade. Isso que eu estou falando para vocês, nenhum rabino, nem hermético, nem cabalista, nem maçom, nem mago fala dessa forma. Se achar alguém, manda para mim. Eles sempre falam com outro entendimento. Eles escondem pelos sinônimos a dualidade de Deus. Eles escondem, todos têm medo que as pessoas saibam a dualidade de Deus. Então eles colocam o sinônimo beleza. Ao invés de colocar bondade e prudência, eles escondem, eles colocam uma das coisas que eles mais colocam. Ao invés de severidade, eles colocam caráter, honra. E não é. Você está tendo uma sequência de emanações duais. Veja, você está vendo? Bondade, prudência, é dual. A tua mente processa emocionalmente dualmente. Vê a ambiguidade entre ser bom, mas já limitando a ação benevolente. Primeiro, o teu coração quer ser bom, mas em seguida vem a prudência. Vocês devem lembrar que Jesus citou essa emanação. Ele disse pomba e serpente. Esse é o equilíbrio. Vamos mais. Depois, tiferet, que é a verdade, é a síntese, resultado da bondade e prudência. Pombo e serpente, que é a evolução. E está aqui. Olha só. Essas do meio são as sínteses. Sínteses. O ek está aqui, ó. O ek, o ex, as pessoas evoluídas estão aqui. As pessoas extremistas estão aqui. Elas só sabem trabalhar com os extremos da sua alma, das escolhas. Então nós temos uma ideia. Nós processamos e escrutinamos. Nós materializamos com equilíbrio. Nós somos bons para as pessoas? Sim, somos. Mas com prudência. E então temos o quê? Justiça no meio. Tudo isso é representado pela árvore da vida. Aí depois nós temos ambição. E Hod, humildade. Outra polaridade é o ego, o nosso diabo, contra o nosso humus, do pó que viemos. E sabemos que nada somos. Mas há uma luta dentro de nós. Até gerar o quê? O relacionamento. Eles não ensinam isso. Eles não ensinam isso. A dualidade é a síntese da quarta e quinta. Conforme dominamos a quarta e a quinta sefirot emocionais, teremos os nossos relacionamentos. Olhe para cá, estou correndo contra o tempo. Conforme você consegue, na tua alma, olhe para a tela, ter o entendimento de sou humilde, nada sou, mas também tenho que ter autoestima. Agora, muita autoestima, sem reconhecer de onde eu vim, sem reconhecer de quem me deu capacidade de ser o que sou. Porque autoridade, no original hebraico, não é poder. Poder é diferente de autoridade. Autoridade é uma autorização, outorgação, procuração. Deus nos deu autoridade, ou seja, uma procuração, mas é em nome dele. Se tirar o nome dele, ninguém tem nada. Então a autoridade que eu falo, quando falo verdades com autoridade, com ousadia, com denodo sobre religiosos, serpentes e escorpiões, eles são as serpentes e os escorpiões, eu falo, mas reconhecendo o meu humus. Então você precisa, para poder ter o equilíbrio dos seus plexos emocionais, você tem que ter humus e ego.
Amar o próximo como a mim mesmo. Então tudo é representado a vida toda, física, no macrocosmos, no microcosmos, mental, espiritual. Para onde você olhar, tudo veio da árvore da vida. É impressionante. Vamos mais. O que é que vai gerar? Qual é a síntese de alguém que sabe dominar o seu diabo e o seu bem? Se eu sei dominar humus e ego, eu não posso ser totalmente desprovido de humus e nem totalmente desprovido de ego. Senão não vencerei o crivo. Tenho que ser um guerreiro. O céu é tomado à força. Como chegarei no reino? Agora, para eu dominar isso, preciso de evolução. E daí a importância de evoluir. E quando evoluímos, chegamos aonde? Leia na sua tela aí. Yesod é nada mais do que Yesod é relacionamento. É por isso que pessoas se matam na família, se odeiam, não se perdoam. É por isso que vemos irmandades que não são irmãos. Irmãos é germanos verdadeiro. Não existem fraternidades e sors sem esse equilíbrio, essa evolução. Para que nós possamos viver em paz e ter uma boa fraternidade, para termos amor e relacionamento, suportar uns aos outros em amor. Essa linguagem neotestamentária, ela perpassa, ela precisa dessa evolução, de dominar o nosso diabo, o nosso ego, sempre alimentando o nosso humus, tanto quanto. Então é novamente uma síntese da quarta e quinta sefirot emocionais. E terminamos em Malchut, que é, eles não falam isso, eu estou ensinando e revelando a vocês, que é a exteriorização, é a última septo, a sefirot emocional, é a síntese de todas as 6, juntamente com o delta das ideias. Essa Malchut, que está aqui embaixo, ela é a síntese de todas. Veja que todas perpassam por aqui. Você tem uma ideia, você processa essa ideia, você desenvolve essa ideia. Você desenvolve essa ideia com humildade e com ego, equilibradamente, para ter relacionamento com as pessoas. Você está vendo? Com simplicidade, mas prudência. Pombo e serpente. Para quê? Para poder ter justiça. E tudo isso vinculado é o Malchut, é que é a exteriorização, é a forma como que nos comportamos, com elegância, com deselegância, com equilíbrio, desequilíbrio, com controle, se somos pessoas nobres no falar, se sabemos discordar com amor, se não chegamos em algum lugar maltratando as pessoas, humilhando, e muitas vezes tudo que nós aprendemos, e vocês, principalmente religiosos, aprenderam, foi desamor. Ódio, dente por dente, olho por olho. É isso que vocês aprenderam do tá na Bíblia, da Bíblia, do livro sagrado. Não foi dado porte de arma para vocês. Liberaram um livro sacro na mão de vocês e vocês, tudo que vocês sabem é chegar nos lugares e odiar, e se isolar, e julgar. Cadê a vida de vocês? Que fruto vocês estão comendo? Da árvore da vida ou do lado, vocês saberão amanhã, da ciência do bem e do mal? Que tipo de pessoa vocês têm sido? Só os evoluídos exteriorizam elegância, caráter, fraternidade, comunicação, liderança, confiança, manifestando nosso ser, nossa ontologia. Somente os evoluídos. Eu ainda vou mais 10 minutos nesse grande finale. Quem quer que eu vá 10 minutos agora e termine no grande finale das supercordas? Ou quem quer que eu deixe para amanhã, se manifeste já. Teoria das supercordas. Isso vai ser tão bom.
Prepare o seu coração. Em 1931, o jornal The New York Times falava da teoria do campo unificado de Albert Einstein. Essa teoria prometia reunir todas as forças da natureza através de uma fórmula matemática. O erudito judeu, embora não fosse praticante do judaísmo, queria provar que a multiplicidade do mundo refletia o que eu vos revelei como mitose, meiose e a célula-mãe, que foi até a apoptose, Jesus morrendo na cruz. Toda essa diversidade oculta, veja quantas formas de pessoas nós temos, quantas nações, quantas línguas, quantas culturas, ou revela um macro-enigma, a Errad divina, perfeita unidade do Criador, ou ela é plural e não emana de uma unidade. Mas Einstein não conseguiu chegar nessa fórmula. Mas muito antes dele, no século XVII, o nosso frater, quem já viu meus vídeos sobre ele sabe por que eu o chamo de frater, Isaac Newton revelou ser única a física na Terra e nos céus. Eu vou dizer isso de novo. Isaac Newton, no século XVII, disse ser única a física, a matéria, na Terra e nos céus. Ele já estava apontando para a árvore da vida. Ele já estava apontando terra, céus. Keter Malhub. Veja, Malhut. Veja que coisa mais linda isso. Albert Einstein já estava entendendo a dualidade céu e terra. Ou melhor, Isaac Newton. Agora Albert Einstein, tempos depois, provou que espaço, tempo e gravidade são entrelaçados. Em 1960, o Abdus Salam e Steven ganharam o prêmio Nobel por revelar que elevadas energias e cargas e baixas energias combinavam de forma perfeita. Você está entendendo? Energias positivas e negativas, altas energias e baixas energias combinavam de forma perfeita. Já na década de 80, então, surgiu a teoria das supercordas por John e Michael Green, que revelaram ser a matéria pontos ínfimos, quase sem tamanho, os átomos, que são compostos de 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons. Veja, nós temos que ser o quê? Equilibrados, evoluídos. Nós temos que ser nêutrons, como Deus é. Deus está no meio aqui, ó, no centro, no meio. A árvore da vida está no centro, no meio. Saberemos depois. Aqui, ó, no meio dos 7 castiçais, no meio do candelabro, no meio da árvore da vida, no meio do círculo, Iod. O ponto no meio. Esse é o Criador e é assim que devemos ser. Na cruz do meio, nêutron, vencendo próton e elétron. Mas tudo emana de uma mesma projeção, de uma mesma raiz. E esses homens, na teoria das supercordas, descobriram também os quarks, que funcionam como microfilamentos vibrantes. Preste atenção, aguça sua audição, eu estou correndo aqui. Que funcionam como microfilamentos vibrantes, como cordas de um violino. Eu quero que você escreva aí, como cordas de um violino. Esses cientistas, na década de 80, descobriram que toda a matéria, o mundo subatômico, até o mundo macroscópico dos planetas, o maior possível, Júpiter, até o menorzinho, até a menor massa de poeira cósmica, subatômica, microscópica, tudo lá, se você aprofundar e conseguir ter uma lente que faça aprimorar os seus olhos e ver esses universos,
tudo são cordas, filamentos que produzem sons, que vibram como cordas de um violino, produzindo diferentes notas musicais que eles chamaram, esses físicos quânticos, de partículas. Revelare. Segura aí. Vocês podem ver o Criador tocando o violino dos cosmos, do delta cosmos, dos 3 cosmos, em 7 notas. Vocês podem ver o Criador tocando o violino dos cosmos em 7 notas, em 7 tempos. O Criador, Rex Dei Donum, tocando no delta. Aqui nós podemos representar o cosmos atemporal do Criador, os céus dos céus, terceiro céu. O mundo macrocosmos e o mundo microcosmos. E a partir daqui, 7 tons, 7 tempos, 7.000 anos, 7 dias. Escute isso. Nós já passamos lá no Jardim do Éden. Sabe o que é que tocava lá no Jardim do Éden? Toda aquela matéria de luz, aquele lindo jardim com seu rio cristalino e Dekel, o rio Tigre, as árvores, os pássaros, toda aquela matéria de 7 cores, de 7 formas geométricas, estava tocando Dó maior. Era o primeiro dia, era o primeiro milênio. Toda a matéria vibrando seus filamentos. E só Deus pode ouvir esse som. Dó. E Ele é o maestro dessa orquestra de matéria, desse holograma. Passamos pelo Ré, pelo Mi, pelo Fá, pelo Sol, pelo Lá. Estamos no final do Lá. O tom agora é Lá, muito perto do último tom Si. Revelare, revelare. Quem entende de música sabe que os semitons estão exatamente entre Mi e Fá e Si e Dó. Quando foi que Christus Rex desceu na terra em forma humana e se fez filho? Vejam, eruditos e eruditas, que incomensurável revelação, exatamente na 4ª nota, no 4º tom, no 4º dia, na nota Fá. Entre Mi e Fá, um semitom. Vem o Criador, morrendo no 4º dia, na 4ª nota musical, e exatamente entre Si e Dó, Ele está na terra, reinando em outro semitom e encerrando a composição celestial das cordas, dos filamentos vibrantes da matéria. Cantem Lá maior, cantem, exultem em Lá maior, porque o Si está chegando. Nas partituras existe uma pontuação musical chamada fermata. Escute. Ela é uma nota sustentada indefinidamente ao comando do maestro.
tendo sua duração original prolongada ao gosto do executante. O que eu estou dizendo e revelando é: existe um arco e um ponto, um símbolo chamado fermata, geralmente no final da partitura. Quando está acabando a música, o maestro segura aquela música, aquele tom, aquela etapa da partitura, o quanto ele desejar, ao seu gosto. E é assim que estamos em Lá, e ele está segurando, com a batuta nas mãos, segurando em Lá maior. E quando ele descer os seus braços, o esquerdo e o direito, que representam a dualidade, que eu vou revelar amanhã, quando ele descer os seus braços, nós mudamos de tom. E o reino chega. A última nota, a sétima nota, Si maior. Eu separei isso para vocês. Se preparem e vejam. Estamos encerrando a música do crivo. Vejam. E eles tocam e tocam em fermata, sustentando. Vai acabar o Lá maior. Vai acabar o Lá maior. E os violinos tocam. O maestro vai encerrar. Que maravilha. Falta pouco. Estamos na fermata, na suspensão do absoluto. Logo, o Maestro Celestial fará um gesto com a sua mão e a sexta nota acabará. O Lá maior vai acabar. E sabe qual é a nota de Si? Sabe quais são os instrumentos que vão tocar Si maior? Você sabe? São as trombetas. 7 trombetas juntas, tocando Si maior, ao toque da trombeta, a 7ª trombeta. A música vai acabar às 6 notas. E a 7ª nota é o tocar do chofar. 7 chofar, 7 trombetas em Si maior. O último semitom para que o rei Keter da coroa Rex Dei Donum estabeleça o Malhut, o reino na terra. Mais uma vez ele vai descer.
Eu ainda tinha muita coisa para falar. Ainda hoje, mas não vai dar tempo. Fica para amanhã. Amanhã eu vou entrar num assunto sobre a dualidade desta árvore. Sobre como isso está representado criteriosamente no mundo e no nosso corpo. Mas vai além disso. Vocês verão que símbolos mundiais já conhecem isso. Vocês saberão muitas coisas. Vocês saberão que o sistema sabe disso. A começar pelo Vaticano. Boa noite.